Olá, bem-vindos a mais um episódio do Acredcast e nesse episódio com convidadas mais do que especiais, queridas para mim, referências profissionais, vou puxar o saco mesmo porque fazem parte da minha história profissional, acho que talvez a Rebeca nem lembre de um dia que eu estive na clínica dela quando eu era recém-formada, mas depois a gente pode contar essa história. Mas grandes referências para mim. Então hoje vou bater um papo aqui com Camila Torriani e Rebeca Heder, elas que vão se apresentar, é claro, mas todo mundo já conhece. E vamos falar um pouco sobre esse contexto, o cenário do online, do digital na vida da reabilitação neuroadulto e neuroinfantil. Bem-vindas, muito obrigada, um prazer imenso estar com vocês duas aqui. Elas estavam brincando comigo que eu não mandei dizendo sobre o que a gente ia falar aqui hoje, né? Eu falei, que bom, fico feliz que eles aceitaram mesmo sem saber exatamente sobre o que a gente ia falar aqui, mas é claro que daria pra gente fazer, sei lá quantos episódios de podcast aqui para falar de diferentes temáticas, mas muito obrigada. Um prazer, obrigada pelo convite, estou contente a beça de estar com a Rebeca aqui. A gente já é parceira de uma longa data também. Então, todas as vezes que vocês nos convidarem, aqui estarei, sem saber o tema e sem saber o dia. Conversa não falta, né? Assunto não falta. Atravessam São Paulo, estamos aqui. Sem dúvida. Mas Camila, por favor, se apresenta brevemente. É claro que a maioria das pessoas já conhecem vocês, mas enfim. Né? Ok. Então, eu sou Camila Torriani Pazin. Não pode esquecer dessa última parte, verdade. Entendeu? Que a família agradece, o marido fica feliz. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com neuroadulto há 22 anos. Fui professora na USP até o ano passado. Ainda sou orientadora, mestrado e doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E sou uma influenciadora digital, pode falar, blogueira, pode falar, adorei cabeça, né? Quem eu me descobri e as interações, as relações que eu descobri através do digital. E a gente vai falar sobre isso, mas uma mudança um tanto corajosa e desafiadora, né? Nem fale. Obrigada, Natália. Eu sou Rebeca Heder, fisioterapeuta, atuo há 20 anos na neuropediatria, com um nicho mais específico da neuropediatria, pensando que a nossa criançada cresce também. Então, abrangendo também todas as fases de vida dos nossos pacientes. Atuo na Clínica Espaço 7, minha clínica há 13 anos. E também fui para o mercado digital, né? Como a parte digital que a Camila estava falando, a gente se conhece desde 2003, Camila. Faz muito tempo. 2003, você orientou meu TCC, pós-graduação, uma delícia. E daí eu atuo também no mercado digital, falando agora para um público muito maior. Eu acho que é um desafio do que a gente vai abranger hoje. Exatamente. Quando a gente rompeu os muros da clínica, eu atuo na prática clínica exclusivamente. E quando a gente rompeu esses muros para conversar com muito mais gente, fazer a informação chegar mais longe. Aproveitando que você falou sobre isso, então uma coisa que a gente até estava discutindo nos bastidores aqui, né, o quanto a pandemia mudou o nosso cenário, né? Então foi algo difícil que aconteceu na vida de todo mundo e que continua sendo, né? Não é algo que foi embora e que a gente passou por isso 100%, mas essa mudança drástica no nosso contexto, no nosso dia a dia, fez com que a gente precisasse mudar a nossa atuação, a nossa forma de se comunicar com os nossos pacientes, clientes, porque eles estavam distantes, com os outros profissionais da área, e ficou todo mundo no online. Então, né, obrigatoriamente estava todo mundo ali com o online como uma possibilidade de convivência, de interação, de esquecer um pouco do que estava vivendo e o que isso representou na nossa vida, né? Então, eu queria começar sabendo um pouco de vocês, como foi esse desafio. Eu sei que na época foram desafios diferentes, porque a Camila estava muito mais na parte do ensino e teve que fazer essa mudança de chave, e você muito mais na prática clínica, né? Sim. Ainda mais com os pequenos. Então, assim, como foi para você, Rebeca, assim, olha, agora nós não estamos no presencial, não sabemos quando vamos voltar e como, em quais condições, mas eu preciso de alguma forma estar mais perto dos pacientes e das famílias. Como é que foi esse desafio para você? Exato, Natália. Eu acho que a gente, em março, eu lembro, claro, né, dia 17 de março, nós decidimos fechar as clínicas por conta da incerteza, né, do que a gente estava passando. E não tínhamos ainda autorização para teleatendimentos formalizados. Então, a gente sempre teve um telemonitoramento com as famílias.
mais informal, como uma extensão, principalmente quando a gente fala da pediatria. De suporte, né? De suporte, isso pré-pandemia também. Eu preciso entender o que acontece com a minha criança fora das paredes da clínica, como que ela está na escola, como ela está em casa, como foram as férias. Então, sempre aconteceu esse acompanhamento. Falando profissionalmente no começo da pandemia, a gente já usava a clínica, Instagram, Facebook, enfim, as plataformas sociais, mas não com a devida importância, não entendendo o peso que tinha e o alcance que tinha. Então, você repostar atendimentos que os pais marcaram, que o paciente marcou, era uma prática, mas sem entender que isso geraria um retorno de gerar conteúdos que você recebe pacientes de outros estados por meio desse alcance, né? E eu comecei a trabalhar também mais o meu perfil, o Rebecca Heder, separado do Espaço 7, que eu já tinha, mas sempre postei muito mais criança, bebê, enfim, fui tendo filho, fui postando essa parte. Era muito mais pessoal do que profissional. Nunca entendia que o que eu ia falar, o meu conteúdo, ia chegar além do que aula, palestra, o que fosse que eu desse, além do atendimento. E na pandemia, a minha primeira live foi com a Camila. Nossa, eu tava nervosíssima. Falei, gente, o que eu vou fazer? Eu nunca tinha feito live. A gente teve uma epidemia de lives, né? Passei por esse E foi a minha primeira, quando a Camila falou, esse processo. Falou, vamos, claro que vamos, né? E tava lá entendendo o Instagram, enfim. E foi uma delícia, daí o bichinho pica, e você fala, gente, assim, você consegue entregar para tanta gente o que você acredita, o que você estuda, o que você pratica. Então, os braços ficam muito mais longos. Acho que porque a gente não tinha ideia do alcance mesmo. Não tinha. Até hoje eu falo que às vezes a gente se surpreende, assim, acho que ainda não tem. Você abrir a câmera e fazer um stories, fazer algo, será que seria a mesma desenvoltura quando você estivesse na frente de 10 mil pessoas assistindo? Sem dúvida não, né? Então, você sabe que às vezes esse alcance se multiplica. Você pega um risco que às vezes viraliza para 30, 50 mil. E você fala, nossa, né? Pô, 30 mil pessoas viram lá falando. Muita gente. A gente perde a dimensão disso, né? De quanta gente tá ali, né? Mas eu acho que, assim, o processo que a gente passou, a gente já tinha uma carreira construída para depois ser expandida para o digital. Então, acho que mais pra frente a gente deve falar, né, isso. Acho que o caminho contrário, ele pode ser complicado se você não tem um conteúdo. Né? Claro que todo mundo tem que começar a sua vida desde estagiário, né? Existir nas redes e tal. Mas você ter autoridade disso, você confirma uma autoridade, você não cria autoridade por estar no Instagram. Eu acredito que seja assim, não sei o que a Camila tem a dizer. Então, acho que esse pode ser meio tricky, uma parte um pouquinho delicada das redes sociais, né? Quando a gente fala assim, uma vida sem filtro, algo assim, o que a gente está falando lá tem que ser o que você pratica, estuda e tem realmente embasamento para aplicar. A vida de influenciador digital, você vai influenciar, você vai ensinar alguém do que você tem uma boa base de conhecimento. Mas isso é porque vocês têm uma responsabilidade muito grande com o que vocês estão compartilhando e oferecendo. Infelizmente, a gente sabe que isso não é 100% do que acontece. Eu acho que isso que é muito delicado mesmo. Exato. Porque o tempo todo você tem pessoas que não é que elas não têm o senso crítico para aquilo, elas têm, mas às vezes elas não têm embasamento técnico para entender se aquilo realmente faz sentido ou não, se tem evidência para ou não, se é um conteúdo de qualidade. Se você pega um recém-formado, se você pega uma mãe de um paciente, ou uma pessoa que tem lesão e que de repente vê um conteúdo ali e acha aquilo interessante, porque não é a formação daquela pessoa, ela tem outras expertises. O Dr. Google se expandiu, né? Acho que o Dr. Google virou o Dr. Instagram, então você tem autodidatas para todos os campos, né? Exatamente. É importante, né? A gente democratiza mais o acesso à informação. Então, da minha área, principalmente quando eu falo com pais, né? Eu acho sensacional os pais terem acesso a uma discussão de nível profissional. Porque até pouco tempo, hoje em dia já está mudando, né? Os pais terem acesso aos congressos, alguns cursos e congressos. Então, não, eram estudantes e profissionais de fisioterapia familiar, não participa. É uma linguagem técnica. Eu, particularmente, quando dou meus cursos, se for algum pai, mãe ou próprio paciente querendo, eu falo assim, a linguagem é técnica, né? Então, o nível de discussão vai ser esse, mas você fica super à vontade para entrar. Você dá o direito, o que você quer. Eu dou o direito da pessoa ouvir. Acho que, assim, os pais, a gente tem um movimento muito grande nos últimos anos, das mães, né? Estamos falando das mulheres, mas assim, a gente sabe que a realidade é que as mães acabam se empoderando muito mais o cuidado dos filhos, principalmente quando a gente está falando de crianças com deficiência. Então, as mães se empoderando, indo fazer faculdade de fisioterapia e lendo artigo, assim. É uma delícia quando você recebe uma mãe que fala assim, puxa, fiz alguma coisa, fiz um hit na esteira com a criança, ela fala, puxa, mas pode correr, não pode correr? Você tem algum artigo para me mandar?
isso não é uma ofensa, isso é delicioso. Você fala, poxa, o empoderamento da informação é o filho dela, ela que entende melhor do que ninguém, ela se empoderar dessa informação não tem que ser ofensivo para o profissional. Mas é uma chave recente que mudou, não é? É uma chave recente, assim, tô há 20 anos na atuação, não tinha, sei lá, uns 5 anos que vem um movimento mais... Eram exceções de pais que queriam saber tecnicamente o que você estava falando, questionavam, pediam artigo, daí isso vem mais recente, eu acho que justamente por isso, porque a informação está aí. E daí os pais, se você consegue juntar o acesso à informação com o filtro do que está sendo entregado, daí é a combinação perfeita. É o ideal, né? É. Sem dúvida. Como que foi isso no mundo do ensino? Porque, né, nossa, na para pesquisa, acho que é um tanto mais fácil, talvez, ou não, né? Dependendo da linha de pesquisa. Mas você sabe que quando chegou a pandemia, eu não estava no Brasil. E isso foi muito especial para minha percepção de presença digital. Porque eu nunca me senti tão no Brasil do que quando eu estava fora do Brasil. O fato de estar lá, o fato de ter uma rede com uma velocidade maravilhosa, o fato de ter uma qualidade de internet ótima, o fato de ter uma rotina diária que me permitia sobrar mais tempo por N aspectos que morar num país que as coisas acontecem com a gente, me fez perceber o quanto eu poderia estar presente sem estar presente. E aquilo, para mim, girou uma chave. No começo foram lives, foram participações em palestras. Eu perdi as contas. Houve um momento que eu punha no Lattes tudo isso. É importante para um professor colocar no Lattes, mas chegou um ponto que eu perdi a conta. Eu parei de colocar. Isso, tudo acontece muito rápido, de um dia para o outro. É fácil para a coisa acontecer, né? Desenrolar. Assim, eu perdi a dimensão dos locais que eu estava. Houve épocas que eu estava online dando uma palestra e eu só... Gente, me lembra só onde eu estou agora, falando, por favor? Qual é o estado, qual é a universidade que está me convidando agora de fazer 2, 3 no mesmo dia? E isso criou em mim um gosto enorme por chegar mais longe, por fazer meu conhecimento transformar a prática das pessoas que não tinham acesso àquilo. E, em paralelo a isso, começou a acontecer esse outro movimento, que era um movimento de pessoas que queriam entender mais de ciência, que queriam a minha ajuda, pessoas que queriam consultoria ou assessoria nas suas pesquisas, nos seus trabalhos universitários, e pessoas que queriam consultoria para a sua saúde. Então, eu comecei a receber pacientes, esposas, pais, filhos, me procurando para tirarem dúvidas sobre a saúde dos seus parentes. As lives são muito democráticas também, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante. As lives no Instagram, especialmente as da pandemia, que estava todo mundo conectado, eram muito democráticas. Você tinha ali colegas de trabalho, alunos, pacientes, familiares, todo mundo ali, né? Curiosos, todo mundo ali. Exato. E eu senti um ambiente super respeitoso. Eu senti um desejo tão grande das pessoas de aprender, muitas vezes maior do que aqueles que eu sentia na sala de aula. Eu, como professora, presencialmente, em vários momentos, saía da sala de aula, essa aula não foi bacana. Não houve a troca que eu gostaria, não teve brilho nos olhos que eu gostaria. E eu comecei a sentir isso digitalmente falando. As pessoas ávidas por quererem continuar se movendo num momento que estava todo mundo parado. Então, para mim, foi poder fazer a roda continuar rodando, foi poder trazer para as pessoas esperança, conhecimento, possibilidade de atualização, em diferentes níveis, da forma mais democrática possível e gratuitamente. Eu entreguei conteúdo gratuito até muito pouco tempo atrás. Destaque vale ouro, vale diamante, né? Porque, exato. Quem sabe aproveitar. E continua entregando porque a gente descobre que, na verdade, o gostoso disso é o que você recebe em troca. E o que você recebe em troca não é somente o retorno financeiro. O que você recebe em troca é feedback do que você poderia fazer melhor, substrato para uma próxima aula, ferramenta para você também se aprimorar. Então, assim, eu mudei muito como pessoa nos últimos 2 anos por causa da pandemia, por causa da minha inserção digital, por um compromisso de ser uma pessoa melhor para poder entregar alguma coisa melhor para os outros.
Então, me transformou como pessoa, me transformou como mãe, como esposa, como professora, como pesquisadora e me fez tomar decisões absolutamente sérias para minha vida. E num momento completamente caótico, né? Onde as pessoas elas podem tomar diferentes rumos, na verdade. Você tomar o rumo de buscar a sua melhor versão não é fácil. É um desafio, acho que muito maior do que você simplesmente se render ao caos, né? Porque se render ao caos, a gente já tá ali. A gente já estava imerso nesse caos. Mas o que fazer com isso? Como você continuar fazendo a roda girar, como você continuar se mantendo próximo das pessoas e divulgando essa informação e ser mais organizado na tua rotina, porque estava todo mundo em casa, num comodismo ali de que você podia simplesmente se render àquilo e não produzir nada, eu acho que a gente tinha uma fase de incertezas também, falando como empresária, a gente fechou as clínicas. Né? Fechou e assim... E com uma equipe... Então a gente tinha tanto os terapeutas autônomos sabendo que, puxa, da mesma forma que eu não estava ganhando, eu tinha uma equipe enorme também não ganhando. Tinha os CLTs que estavam recebendo, eu não queria tomar nenhuma atitude precipitada e cortar, porque ninguém tinha culpa nesse cenário. E recebendo contato de colegas, falavam, puxa, em 2 meses... Conheci vários que vieram falar, eu quebrei, eu fechei. Quantas trocas a gente fez no WhatsApp sobre isso? Como é que tá aí? Como que vocês estão fazendo? Isso eu achei que também foi uma transformação muito legal dentro da nossa área. A gente sabe, eu acho que em qualquer segmento profissional, mas dentro da físio, a gente esbarra às vezes em algumas questões de egos e de receios de compartilhar informação como se aquilo fosse... se você compartilhar alguma coisa, se você entregar alguma coisa... Você está facilitando para o teu concorrente, algo do gênero, como se não tivesse espaço para todo mundo, né? Que já é uma coisa que não faz sentido nenhum. Uma frase que, assim, existe aquela frase clássica, né? A liderança solitária. Eu concordo e discordo dela, porque ela não precisa ser, né? É claro que, assim, a minha empresa, eu tomo decisões que são solitárias. Eu e meu esposo, né? Ou a Carla, que é minha sócia de uma das unidades. Então, assim, o França, a gente tem os sócios, mas é solitário entre a sociedade, as grandes decisões, né? Que você puxa de fechar a clínica, por exemplo, assim, foi uma decisão muito difícil. Sabe? Eu lembro exatamente do dia que essa decisão foi tomada aqui no Acreditando também. Esse desespero de... Foi muito maluco, vou fechar, não sei quando vou abrir. Diferente de você fechar para recesso, como a gente fecha todo ano. A gente fechar, apagar a luz e... Sem certeza de nada. Né? Não sabemos o que vai acontecer. Nos bastidores a gente trocou muito sobre isso. Exato. Né? E aí, quem vamos fechar, não vamos fechar? E daí, nos grupos de WhatsApp de outros empreendedores... Nesse meio tempo, eu montei um grupo de WhatsApp, empreendedores de clínicas de físio, assim, porque muita gente ficava... Puxa, você manda comunicado? Gente, não me custa nada o que você falou, assim. Não tem concorrência para quem faz um bom trabalho. A gente tem público para todo mundo. Sim. Então, o que me custa compartilhar o Canva, o PDF do que eu fizer... Puxa, usei esse modelo, fica à vontade para copiar, para reproduzir. Né? Gente, não tinha nem álcool-gel, lembra? Gente, ao vivo a história, naquela uma semana que a gente trabalhou com o contexto da pandemia antes de fechar, não tinha álcool-gel no mercado. Não tinha o básico. E daí foi voltando. Puxa, que máscara que você usa? Que fornecedor você pega PFF2? Rebeca, pelo amor de Deus, qual o seu fornecedor? Era uma loucura. E daí você se fechar, né? Fica muito... Eu não vejo para quê, assim... Às vezes a pessoa fala, puxa, você é tão acessível. Fala, mas por que não ser, né? Assim, quem que eu tô ajudando não sendo, assim? Eu quero monopolizar um mercado, assim? Não existe essa possibilidade. Esse é um movimento, Rebeca, que ele vai transformando devagarzinho o entorno. Vai, porque você contamina as pessoas a partir do momento que você tem uma generosidade de dar essa informação sem nada em troca. E quando isso é genuíno, quando isso é realmente de coração aberto, você provoca um movimento que ele repercute em como a profissão é vista, ele repercute entre os profissionais, ele repercute no status da profissão e na condição de interação entre os profissionais. E isso não aconteceu só em nível dos empreendedores na fisioterapia ou dos donos de clínicas e consultórios. Isso aconteceu dentro da universidade. Também, né? Isso aconteceu no mundo acadêmico de forma muito forte. Assim, a gente não voltou mais para as universidades e a gente teve que aprender da noite para o dia dar aula online. Da noite para o dia entreter, entregar conhecimento, amparar, acolher. Formar com a mesma qualidade, né? Assim. Teórico e prático. E a gente teve
um desafio enorme, que foi a transformação dos nossos estudos e das nossas pesquisas. Então, o mundo digital transformou as nossas pesquisas profundamente. Não só o design dos nossos estudos, que passaram a incluir condições de interação online, mas as nossas formas de avaliar, que se reverteram para um modo online e que trouxeram para a gente um legado. Hoje, olhando para trás, eu vejo um legado tão grande. Para mim não faz sentido voltar para uma sala de aula e dar a mesma aula que eu daria online presencial. Ou não faz sentido fazer meus alunos irem presencialmente, sendo que eu tenho aquela aula gravada. Então, eles assistem aquela aula e eles vêm para a sala de aula para alguma coisa que eu não tenho como entregar online. Alguma coisa que só o meu olhar, que só as minhas mãos, que só a minha interação com eles ou a interação entre eles presencialmente vai fazer sentido. E da mesma forma, você não recruta mais um paciente para participar de um estudo presencialmente, se aquilo que você for fazer não for absolutamente necessário presencialmente. Porque você pode coletar dados iniciais, caracterização da amostra, aplicar uma série de testes de forma online, por telefone, por Zoom, por Google Meet, por Google Docs, por um formulário, coisa que a gente não Nós tivemos uma epidemia tinha a de menor ideia sobre de pesquisas, isso. Foi uma loucura, né? Que foi bem chato, que exagerou. Assim, mas se a gente pegar, o que a gente aprendeu com isso? Sim, a gente aprendeu a poupar o nosso tempo legado, e poupar, né? Assim, o tempo dos nossos pacientes. Na casa do paciente para aplicar um questionário. E não só do nosso, porque em especial o nosso público, que é um público que tem uma deficiência física, a gente também economizar para eles deslocamento, otimizar o tempo, desgaste, uma série de coisas com coisas que podem ser resolvidas muito mais rápido, que não precisa de tudo isso para acontecer, né? Eu acho que isso também, para o nosso público, faz muita diferença. Que é um público que é o que a gente está discutindo também, difere do público ortopédico ou de outras áreas da reabilitação. Mas, por outro lado, né, porque eu sei que você também tem a tua experiência clínica, não só como docente, o desafio para a gente, liberado, o conselho liberou, temos essa nova forma de atuação dentro da nossa área, nunca antes realizada, a não ser assim, vamos dar um suporte para a família, vamos dar um suporte para o paciente, vamos fazer uma supervisão, mas agora nós vamos atender online. E aí, gente, esse desafio eu não sei para vocês, mas para mim, os meus primeiros atendimentos foram... Como eu faço para chegar ali? Quando você aquele vai, posicionamento, assim, no celular, e daí você ficava essa assim, falta de tentando entrar no assim, computador. Avança um pouquinho mais a dificuldade, com o risco dele cair, porque eu não sei o quanto ele vai segurar, quanto esse pai está segurando, e aí falo para soltar, falo para mudar a mão, daí o ótimo é inimigo do bom, porque tava bom, aí você quer que fique melhorzinho, daí estraga tudo, daí fica aquele caos. E exigir do familiar que está ali, do cuidador, às vezes, uma compreensão que não tem, né? Você é formado para isso, né? Para precisar aquele manuseio, aquele posicionamento, segurança, uma série de coisas, mas era muito melhor do que não estar ali, né? Aí mas acho que daí eu continuo da Camila sobre o legado. Eu acho que assim, pra gente teve muitos pais que não como crítica aos pais de forma alguma, mas assim, eles não precisavam pôr a mão nos seus filhos terapeuticamente falando. E acho que a gente tem uma cultura que precisa as orientações ser eram nesse sentido. Mas né? A orientação da pediatria vinha muito assim, precisa ficar no stand, no parapódio, né? Uso de órteses, de talas, andador. Mas assim, não aquele hands-on de posicionar, de facilitar o alcance para um brinquedo, de um controle de cabeça. Eles não tinham essa exigência, poucos faziam isso, né? Essa brincar em casa. Tinha alguns pacientes que tinham já uma mini clínica em casa há muitos anos. 5%. Da população. Então, foi desafiador os pais precisarem colocar a mão nos seus filhos. E daí a gente teve dois feedbacks muito interessantes. Alguns falavam assim, nossa senhora, quando eu voltar, eu valorizo tanto vocês mais, porque, meu Deus, quantas mãos vocês têm? Porque a gente brinca, né? Que assim, poxa, você tem um diploma difícil, tinha que nascer mais 2 braços, a gente tinha que ser o dengue da Xuxa lá. Porque você precisa de muito braço, e a gente põe perna, põe tudo, e você vai falando pros pais, e eles falam, não dá, eu via você fazendo isso todo dia, e como é que de repente eu tenho que fazer com a criança e eu não consigo metade? Esse feedback é interessante. Agora, outro que eu acho foi, eu revi muita parte dos meus atendimentos, e revejo até hoje, a gente é muito hands-on.
E a gente precisa saber a hora de tirar a mão. E, além disso, empoderar os pais. Porque é péssimo quando o feedback da sua sessão, dos pais, principalmente quando eu falo das minhas crianças, assim, puxa, ele só faz assim Aqui. com você. Ou aqui, Em casa né? ele não faz nada Aqui com disso. você. Isso não é um elogio, isso é péssimo. É péssimo, quer dizer que eu fui incapaz de orientar a De fazer criança, essa transição o cuidador, a transferência do aprendizado. Pro contexto dela, O né? aprendizado ele tem que ser transferido para a rotina, para a comunidade, para o domicílio, para a escola, e não para o ambiente clínico. Não pode ficar dependente, aquela criança fica terapeutizada assim, até a vida adulta, fazendo 4, 5 vezes por semana de físio, não é isso que a gente quer. Né? E era uma falha, acho que ainda é uma falha muito grande da fisiopediátrica, e daí que eu sou, obviamente, quem me conhece, defensora de equipamentos e de tudo, porque a gente tem que ser mais hands-off, a gente tem que dar essa sensação de autonomia para as nossas crianças jovens, o máximo que a gente puder. E transferir isso para fora da clínica. Tá, eu tenho uma mega estrutura na clínica? Tenho. Mas se eu faço só terapia com a minha criança no meu trilho, ou no meu andador, sendo que ele não tem nada parecido disso na casa dele, o que de fato eu estou ensinando? Não tô. E quando a gente teve que, assim, abrir a câmera dentro da sala daquela casa e falar, puxa, então eu tô olhando aquela almofada lá de fundo, traz ela, pega 2 garrafas de Você água. tem uma que vai ser toalha para fazer vizinho. assim, um travesseiro, né? E isso ficou nas casas da maioria dos pacientes. Ficou assim. Então, muitas crianças hoje em dia, assim, continuam brincando com boliche na mesa de jantar, com aquela almofada no joelho, do jeito que a gente fez em teleatendimento. Isso ficou e não tem que ir embora, porque é onde eles passam a maior parte do dia. Os pais se Você apoderaram sabe, desse conhecimento. Você sabe que uma das... Poxa, foi um momento assim, de muita reflexão da nossa equipe na universidade, que ofereceu serviço online em grupo para os nossos pacientes, e foi um tapa na cara. Quando há quantos anos a gente já não tinha o nosso programa de exercícios em quadra, e eu nunca tinha nem sonhado perguntar como era o ambiente daqueles pacientes, ainda mais quando você trabalha em grupo. Quando você trabalha em grupo, não tem individualização no sistema. Tem o que é que o plano A, e aqueles que não conseguirem o A tem a opção B. É o máximo que eu consigo da individualização num grupo. E quando esses pacientes foram para o online e as câmeras foram abertas, e a gente chegou na casa dessas pessoas, a gente se sentiu envergonhado das orientações que a gente deu. Das dicas que a gente deu, do tipo assim, o senhor tem que andar mais em casa, o senhor está dando muito poucos passos. E quando ele abriu a câmera, eu vi o tamanho da casa dele, ou a condição da casa dele. Eu disse, eu não acredito que a gente... Ou é só pôr a mão na mesa de jantar e daí... Disse isso para aquela pessoa. Então, assim, foi uma reflexão muito grande sobre da a nossa prepotência inadequação. E prepotência do profissional, que às vezes não é nem por mal, não é isso, mas você tá tão acostumado a ser o detentor do conhecimento viciado, né, e impor essa informação, porque é uma imposição de uma orientação, e não uma compreensão do contexto para você adequar a sua orientação, né? Mas é uma falha no nosso discurso, né? Porque a gente sempre falou sobre o modelo biopsicossocial, sempre falou sobre a importância dos fatores contextuais. Muito fácil, né? Na teoria é muito fácil. E você ter ali, eu já cheguei a ter 80 pacientes ao mesmo tempo em quadra. Então, assim, é impossível você levar em conta os fatores contextuais de 80 pessoas. Mas quando a gente se deparou com isso, foi um choque de realidades. E, por outro lado, foi uma oportunidade de criar nos estudantes e nos profissionais um posicionamento não como um profissional que está ali para prescrever exercícios, mas um papel de agente transformador de saúde. Quando você, como fisioterapeuta, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, não importa a tua profissão, se coloca em primeiro lugar como um agente que transforma a saúde do outro, aí você tem um espectro maior de atuação, independe e assim não necessita colocar as mãos, necessita que perguntas eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que olhar e como é que eu posso colocar essa pessoa como centro, como um agente ativo do processo de cuidar da sua própria saúde. Porque os pacientes vêm e entregam a saúde deles pra gente e a gente aceita. Eu sempre falei isso, e ele muito antes da processo, pandemia. Né? Ele fica ali passivo no processo. Sempre falei isso. Numa posição de receber. Eu vim aqui receber o que você tem para me oferecer. E isso não existe, né? Ele é o protagonista ali da história toda, né? Que falavam esse tipo de frase pra mim assim: cheguei, agora é com você. Você já ouviu isso?
todos nós já ouvimos esse tipo de frase. E esse tipo de frase sempre me incomodou. Sempre me incomodou. Porque assim, não pode ser agora comigo. Eu não posso aceitar esse papel agora de assim, a pessoa capaz de transformar a sua vida, porque a única pessoa capaz de transformar a sua vida é você mesmo. E eu cheguei, parece que vai ser só no ambiente onde você está trabalhando, no momento que você está trabalhando. Agora, e é desleal, que... por mais que você faça um intensivo de 1 hora todos os dias, você tem 23 fora. Vai, vamos pegar 12 de descanso, né? Você tem 11 fora. E 1 em terapia. A balança não fecha a conta se a gente não fecha. sai, né? Se a gente não olha pro todo. Não, Você falou não dá muito pra ter do essa infantil, responsabilidade. dessa dificuldade em trabalhar a autonomia, né, da criança e da família, mas isso acontece no cenário do adulto. Esse costume que a gente tem de ser muito hands-on e de não trabalhar a autonomia do nosso paciente. Às vezes pelo excesso de buscar uma perfeição que não faz sentido absoluto nenhum no contexto daquela pessoa, né? E a gente esquece da importância de dar autonomia para essa pessoa de novo. É claro que a gente não vai dar autonomia a qualquer... a gente não vai buscar autonomia acima de qualidade, de uma série de coisas que nós sabemos que tecnicamente são importantes, né? Mas a gente, no adulto, se depara com isso o tempo todo. E com cuidadores e familiares que, às vezes, achando que estão fazendo o melhor possível no cuidado, estão, na verdade, de novo, limitando a autonomia, ou o estímulo a isso, né? A motivação do indivíduo a buscar a sua independência de novo. Isso acontece muito na relação de mães, pais, mas também mães, muitas vezes mais, de adultos. Com adultos. Que ficam com algum quadro de lesão neurológica. Né? E que assumem de novo um cuidado num papel muito parecido do que quando aquele adulto tinha na infância, né? Muda bastante essa relação. E assim, quando a gente se coloca nesse papel de agente de saúde, é óbvio que você vai dar a melhor qualidade possível para o seu paciente se movimentar e atrelada à melhor tecnologia que ele puder ter acesso possível. Tá na cara. É um caminho sem volta, eu acredito, a gente mesclar nossas sessões presenciais, em que as nossas mãos são necessárias, e elas transformam. Sim. Mas olha o peso que ela dá agora para a tua sessão. Porque a tua sessão tem que ser realmente muito especial para ele vir até aqui. Você tem que dar alguma coisa que sozinho pelo computador você não dá. Meu último curso foi exatamente isso. Eu falei, isso que a gente está fazendo agora, não tem como você dar online. Não tem comando verbal que você faça. Não tem equipamento na casa que vai dar, que vai ser suficiente para essa sensação que a gente está dando para esse paciente agora aqui, não é verdade? É verdade. Então, nesse momento, a sessão presencial, ela é fundamental. Do contrário, não precisa. Se eu for ser um agente de saúde que vai gerenciar a rotina, que vai gerenciar nível de atividade física, que vai gerenciar orientações para combate do comportamento sedentário, que vai gerenciar um programa de exercícios domiciliares, eu não preciso estar com o meu paciente. Isso reduz custo, transporte, tempo. Eles não se excluem, eles se complementam. Você pode ter e deve ter uma atuação de follow-up, né? À distância e com a frequência com que você vai ter esse híbrido de distância e presencial depende da fase de reabilitação de jornada de vida de cada criança, jovem e adulto. Até porque, né? eu imagino que vocês também passem pela experiência de atender pessoas que não estão em São Paulo. E a gente tinha esse desafio antes, você recebe uma família, um paciente que veio de outra cidade para fazer o tratamento na tua clínica, no teu espaço. E aí, ok, você em 1 mês fez e aconteceu e a pessoa vai embora. Vai embora, muitas vezes embora com um relatório, com algumas orientações. E aí voltava depois de 6 meses assim, gente, voltamos tudo de novo. Por que disso? Tá perdendo... Não é o nosso tempo e o nosso dinheiro, do indivíduo, sim, né? Que tá perdendo tempo de vida e dinheiro, enfim, uma série de coisas. Eu acho que o online ajudou muito isso também, no acompanhamento de pessoas que não podem estar aqui, não podem estar no presencial. Porque às vezes o presencial online é opcional. Às vezes ele naquele momento ele não é uma opção, ele é a única como opção. foi no ápice da pandemia, ele não era uma opção. Então a gente realmente desenvolveu o melhor possível no online, porque o presencial não era uma opção. Tinha. Ele não era. E eu acho que isso continua, Natália,
é o que a Camila estava falando, é muito diferente. Eu não posso falar que a qualidade do meu atendimento presencial, quando eu estou com a mão e eu vou modulando, o que eu vou fazer, eu preciso do tato, enfim, não precisa nem explicar para um monte de fisioterapeuta. Então, a qualidade vai mudar, obviamente. É diferente quando você está fazendo um online por supervisão de um colega, ou quando você está direcionando pelos pais, quando é o meu caso da pediatria. Então, quando eu tenho um colega, eu já alinho, já direciono antes, eu estou dando uma supervisão para esse colega, para discutirmos o caso desse paciente. Então, eu estou direcionando a mão, né, enfim, funcionamento, o que for, de um colega que eu já entendo que tem mais... A gente muitas vezes tem, né, muita diferença de pegada, de tudo, mas você fica um pouco mais fácil. Agora, você falar que você vai fazer um teleatendimento direto com a família, e que isso vai ser igual ao presencial, não vai. Porém, já atendi muitos pacientes, assim, de cidades, de países, sei lá, tinha um paciente do Egito. E daí, gente, quando a mãe foi me mostrando os vídeos da sessão da região e o que ela tinha de acesso à melhor qualidade, eu falei, bom, gente, o online comigo vai ser melhor, assim, dentro do que dá para fazer, do que o que tá acontecendo lá. Depois a gente conseguiu puxar o físio e fazer junto, né? Mas você tem algumas cidadezinhas, você tem algumas áreas de atuação e daí isso é junto, né? A gente vai caminhando junto. Você vai dar o online e vai dar também a parte de curso, porque a gente precisa fazer essa informação chegar para essa galera não precisar tanto da gente no online. Essa é a minha meta de rede social, porque assim, não quero que todo mundo venha ou que fique conectando comigo para abraçar o mundo. Eu quero que os colegas das cidades, de todos os cantos, tenham condutas, se tornem novos polos, novas referências, novas referências que tenham o seu raciocínio com clínico no que a gente entende como embasamento científico, né, atualizado, tudo. E daí que a outra responsabilidade de a gente alcançar pessoas como influenciador digital é fazer com que isso chegue democraticamente de forma gratuita, de forma de venda de curso, onde você diminui o custo da pessoa vir. Quantos países a gente já foi para curso, você senta e fica ouvindo a teoria. Né? E assim, que bom que a gente tinha o privilégio de poder investir nisso, mas muitas pessoas não tinham, e daí não fica democrático, né? O desenvolvimento profissional. A gente sabe que é muito caro, o acesso à língua inglesa. E o poder de transformação de uma supervisão dessa, ele é muito amplo porque ele não se restringe ao paciente que você dá a supervisão. É incrível quando você vê que você deu ferramentas para um profissional que não poderia vir presencialmente até você e que ele transformou essas ferramentas e ajustou para os outros casos dele, para os outros pacientes dele. Né? Então, assim, eu recebo muito esse relato, eu recebo pelas redes sociais. E não necessariamente é por consultorias pagas, é muitas vezes por um vídeo, por uma live, por um post. Esse post me transformou. Você e falou eu tal coisa que não saiu da minha cabeça, né? Isso é muito legal. É muito bacana isso. Ou que eu vivenciei essa semana, né? Eu vi isso aqui na minha realidade essa semana e você tá abordando isso no Instagram. Eu acho que isso assim, eu acho muito mais bacana quando você dá essa supervisão mas muitas vezes a supervisão para colegas que vão conseguir multiplicar isso e fazendo o contraponto, o que acontece às vezes é que alguns colegas se acostumaram com o raso das redes sociais, então olhando para o lado um pouco, né, não tão olha que exercício interessante, vou fazer também, mas por que você tá fazendo aquele exercício? Assim, gente, eu posso ensinar quantas vezes for você fechar o clipe do andador ou de um trilho a questão não é isso, assim, é saber a hora que você vai usar parafuso prego, gente, não é o equipamento, não é o comprar a esteira, não é o comprar, é o que você vai fazer e não ficar dependente do equipamento também, isso mas eu acho que assim, quando a Camila falou que a gente parou de colocar no Lattes, né, as coisas, eu fico imaginando que deviam ter criado um Lattes só para lives, porque algumas pessoas se pós-graduaram em lives, o que é super interessante, mas a gente dá drops, né, porque você não tem tempo de aprofundar. E ficou perigoso, às vezes, quando a gente vê algumas reproduções de assuntos que a gente aborda em post, em live, em stories, reproduzido sem um embasamento. Então, assim, poxa, você está dando aquilo ali e coloca a referência. É 1%, 2% que vai atrás para ler o paper e, né, como diz o Léo Costa, o LPPI, né, ler a porra do paper inteiro e parar então as pessoas, me assustou um pouquinho algumas pessoas que por uma fase assim ficaram assim, acharam que não precisavam nem fazer o curso da Camila porque assistiu todas as lives dela. Sim, não preciso buscar uma aposta, tudo aqui, eu consigo ver tudo que eu preciso. Então acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né, quando a gente está passando um conteúdo e puxa, tem um baita valor, você vai aprofundar no colega que você admira, mas entenda que assim, para você gerar um post, um reels, alguma coisa, você tem essa base. A pessoa que viu é para ser uma pista
para a pessoa coçar a curiosidade e ir aprofundar. buscar aquela E informação. não ficar num superficial de pegando receitinha de bolo, de exercício, de algo assim. É delicado. É muito bom, mas falando um pouquinho do lado por que pode isso ser que, perigoso. assim, eu mantenho uma posição bem, bem clara de não oferecer respostas fixas para determinadas condições, porque as pessoas Seus mais posts são os me melhores quando alguém te perguntam pergunta. são Camila, isso. qual exercício eu faço? O que eu faço? Olha, eu acho né, que você é gente? novo aqui. Você não viu ainda. Qual que eu exercício é o faço melhor para a exercício. espasticidade de membros inferiores? Ui. Gente, bombaria se eu fizesse um título assim: Exercícios transformadores da espasticidade de 5 membros soluções para a inferiores. espasticidade de membros inferiores. Gente, ia ser a coisa Ia lacrar, mais assim, ó, viral mais viral do mundo. do mundo. E assim, o caminho não é esse. Então, a dica importante para quem nos ouve aqui é 5 dicas mágicas, 2 estratégias transformadoras, como resolver a espasticidade do seu Exclusivamente estratégias do paciente. marketing digital. Seu paciente Isso não funciona no mundo real. funcionará no Marketing seu dia a digital, dia na clínico. nossa área, no clínico, não funciona. Não gente. funcionará. É. Então, assim, pessoas que estão tentando transformar... Eu não estou tentando transformar o mercado digital, estou tentando transformar uma profissão. Uhum. Estou tentando transformar profissionais. É que eu estou fazendo isso via marketing digital. Marketing digital, para Marketing mim, é uma é ferramenta só pra uma fazer isso. ferramenta para escalar e chegar mais longe. Mas o meu propósito não é esse. Não são soluções mágicas para espacidades, a órtese ideal, Então, o as pessoas exercício ideal. Tem Não que é estar isso. atentas a isso É. quando elas consomem o conhecimento. É um Mas as mínimo pessoas de têm que sair da zona de reflexão. conforto para isso. Da porque a gente superficialidade, sabe que é né? isso. Ao mesmo tempo que a gente tem no mundo digital esse acesso a pessoas que querem trocar, né, que estão ali para trocar, para raciocinar, para discutir, para acrescentar o que você está colocando. Tem muita gente que está ali só para ver e absorver, ver e absorver, ver e absorver e continuar nessa superficialidade do conhecimento, e é isso que está sendo reproduzido. Porque não tem outro termo, é o que está sendo reproduzido na prática clínica. Porque elas estão reproduzindo algo, elas não estão construindo algo com as ferramentas que foram adquiridas. Eu entrei num post da Rebeca, poxa, me chamou a atenção para um determinado assunto, para eu trazer esse raciocínio, para eu buscar essa informação e entender como eu posso mudar a minha prática. Não. Não, aquilo que a Rebeca colocou, eu vou fazer exatamente isso. Mostrou um vídeo de um exercício, tem um banquinho, tem não sei o que, eu vou fazer isso. Reproduzir. Mas pra quem? Por quê? É complicado Né? isso, né? Por exemplo, a Natália falou assim, a pessoa tá ali rolando o feed e ela tá vendo e absorvendo. Ela não tá absorvendo. Ela só tá assimilando. Ela não tá refletindo. Então, ela não participou do processo de construção. Ela, muitas vezes, não conseguiu captar o contexto daquele conhecimento que está sendo colocado ali. Ela não tá absorvendo. Aquilo só faz, assim, um priming no cérebro dele, neuroplasticamente falando. Tipo, só fica fica ali. com aquela foto, né? E aí você E reproduz naquele isso. momento, Você ela reproduz reproduz isso, você não aquilo constrói só aquilo. porque você sensibilizou o cérebro dela com uma imagem, com uma foto, com um vídeo ou com uma fala. Que, claro, está envolvido de marketing digital. Então, é claro que é sedutor, é claro que é colorido, é claro que é interessante, é claro que tem música, é claro que tem um cenário que favorece o teu cérebro a se atentar por aquilo. Mas se a pessoa não se propuser a ter uma perspectiva reflexiva sobre aquele conhecimento e não querer absorver, mas querer interpretar, pensar, aprofundar sobre aquilo, ela não é capaz de colocar aquilo em prática de uma forma reflexiva. Daí você não está transformando uma profissão. Aí você está criando um monte de robozinhos, né? É um peso que recai sobre quem decide se expor, porque a exposição é enorme, mas o compromisso é gigantesco. Talvez eu criei aquelas caixinhas. Eu receio, né? Eu fiquei meio assustada uma vez quando eu criei aquela caixinha, sabe quando tava assim, poste sua figura, não tinha um recurso no Instagram há pouco tempo, né? Daí, tava num dia lá, esperado pra ver, né? Daí, coloquei assim, daí era bora pra rua, alguma coisa assim, né? E eu sou, quem me conhece, sou super defensora, a gente tem que sair com os pacientes até para encorajar e empoderar os pais que façam isso depois. Muitas vezes, a primeira vez, um paciente andando na rua, ou com a cadeira, se locomovendo, e qualquer forma, todas as formas de locomoção importam, enfim, mas quando eu vou falar de um andador, de ir fazer a transferência do aprendizado de trem de marcha, ambiente clínico para comunicar.
vai ser a primeira vez dessa criança, dessa família. Os pais têm medo, têm vergonha, têm receio, imprevisibilidade. Tudo que a gente gosta de um ambiente aberto é assustador para os pais muitas vezes. Então, vou para uma pracinha, vou para, enfim. E daí fiz uma figurinha dessa, né? Bora pra rua, alguma coisa assim, marcar. E eu achei muito bacana, que teve uma super repercussão. Movimento. Tudo. Né? E muitos eu recebia, né? Porque às vezes as pessoas acho que não sabiam usar a figurinha e me mandavam no direct. Aqui, eu fui pra rua também, paciente, lá. E daí eu ficava assim, nossa, aquele dia eu falei, ai, será que, né, assim, passei do limite do que eu, cruzei uma linha do que eu acreditava, de assim, essa galera programou dentro das estratégias terapêuticas e plano terapêutico traçado ir pra rua? Essa criança, só assim, foi pra rua. Fazia parte, assim, fazia sentido, fez sentido? Foi apresentado para a família o sentido que fazia? Você ir, você trabalhar, pra sequenciamento, criança, né? Escolha, puxa, vamos no mercado, vai escolher o sabor do sorvete. Isso, né? Porque é uma base que a gente trabalha em clínica, em ambiente seguro, controlado. Multidisciplinar ali. Multidisciplinar, muitas vezes. Então, eu trabalho isso para depois acrescentar desafios diferentes. E eu fiquei muito, assim, na dúvida. Acho que sim, foi muito mais positivo do que negativo. Mas deu uma insegurança de, puxa, né? Você motiva, né? Então, assim, você tem... de motivar uma seja exemplo para os seus pacientes, é sensacional. Você está motivando os terapeutas a se exercitar, tudo. E daí, quando provoquei isso do rua, eu fiquei pensando, puxa, mas será que, assim... Foi legal para todas essas crianças que eu tô recebendo esses vídeos, assim, eles estavam felizes, isso teve continuidade ou foi só uma hashtag que foi legal colocar e eu compartilhar e as pessoas, né, e a gente ajuda a divulgar também outros colegas e esse é super objetivo, claro. Mas eu fiquei pensando assim, essa linha que a gente cruza é muito tênue, né, não sei se a Camila tem essa sensação, mas muitas vezes eu falo, nossa, né, posso ou não posso, isso assim, como que isso vai chegar ao interlocutor? Assim, eu sei o que eu quero dizer, eu sou segura da minha ética, mas eu não sou responsável por isso, né? Você só é responsável pelo que você fala e pelo que você produz. Você não tem responsabilidade sobre como o outro interpreta. E não pegue isso pra você. Se eu puder te falar alguma coisa nesse caminho um pouquinho, talvez, só maior que eu tenha no mercado digital. É isso, assim, não é tua responsabilidade o que o outro interpreta, mas quando eu recebo uma marcação que para mim ela é inadequada, descontextualizada, sem qualidade, ela é ruim. Óbvio que eu não vou repostar. Mas eu preciso transformar aquilo num momento educativo, mesmo que seja só para aquela pessoa que falou comigo, entende? Então, eu muitas vezes gasto do meu tempo um pouco, dedico o meu tempo naquele momento ali só para... Obrigada por você ter me marcado, eu adorei essa foto. Eu acho que talvez teria um jeito talvez um pouquinho mais interessante de fazer essa atividade. Se você colocasse isso já tentou? Talvez não dê com esse paciente, mas já tentou? Né? Ou então, usar... Porque isso aí é... Gente, isso aí é ferramenta o tempo inteiro para os seus próximos conteúdos. Então, você tem que ter um caderno, um bloco de notas, um troço do teu lado. Você fala, isso aqui dá um baita de um conteúdo que eu não preciso expor essa pessoa, mas que eu posso trazer o que essa apareceu aqui de dificuldade. Você fala realmente assim, foi falha nossa, falha assim, eu digo assim, você está ensinando algo, você dá um curso, daí ensino algo, daí quando eu vejo alguém postando alguma coisa do meu curso que assistiu, da minha palestra que assistiu, e que não tá fazendo legal, eu falei, puxa, gente, falei demais, assim, porque, cara, por que eu não abordei que a roda donadora era pra estar XYZ? De ser uma profissional que se preocupa com a responsabilidade do que você está colocando ali já diz muito sobre vocês, do que nós estamos propondo, né? Porque a gente não tem quer muita gente que não está preocupada a gente quer trocar com o que está sendo colocado ali. E como isso vai ser compreendido, como isso vai ser reproduzido, ou até que discussão isso vai levar. Só tá postando para ter mais um post, para ter mais um like, para ter mais alguma coisa. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que foi a maior mudança positiva desse cenário do mundo digital para vocês individualmente, não para a clínica, não para o contexto do ensino e como professora, mas para vocês como pessoa, e qual foi o maior desafio, assim? Eu sei que muita coisa a gente já abordou aqui, mas vocês pudessem resumir, assim, o que foi o melhor desse cenário e o que foi o maior desafio, assim.
Vou Difícil, começar, né? então. Eu acho que o melhor do cenário foi fazer uma coisa que, assim, eu acho que eu já estava preparada para o que a gente conversou, né? Então, já tinha uma base, a gente não começou a atuar em 2020, né? Tá longe disso. Então, assim, você já tinha uma base. Foi um desafio o se expor, pensando que você está sendo julgado e, obviamente, você nunca vai agradar todo mundo. E é mentira quem fala que não se preocupa com a opinião dos outros. Então, isso é um trabalho interno, mas é muito gratificante, é quase viciante o feedback. Então, assim, puxa, e não é o financeiro, né? O que a Camila falou. É claro que ninguém é hipócrita que, poxa, realmente, eu vendo cursos, eu vendo atendimento, eu tenho clínicas, então não estou falando isso, que Não a gente vive de luz. objetivo. Não é o único objetivo. Mas eu acho que o resultado final é esse. Porque o meu motivador principal é saber que, puxa, eu ajudei aquela pessoa, assim... Então, aproveitando para te responder a pergunta, né, qual foi o meu maior aprendizado assim nesse processo da pandemia, foi o valor que o meu tempo tinha e que, na verdade, ele era o ativo mais valioso que eu tinha em mãos, assim, porque ele é fixo, ele só são 24 horas no dia, eu não tenho como fazê-lo render mais. E o que eu produzo nele é que vai gerar valor para esse tempo. E a pandemia me fez refletir como usar o meu tempo. Para mim, esse foi o maior aprendizado em todas as dimensões. Como eu vou otimizar o tempo que eu gastava no trânsito, que agora eu não gasto mais e que a pandemia me fez refletir sobre mudar meu estilo de vida. Como eu vou substituir esse tempo por um tempo de treino e que a pandemia me fez refletir sobre a importância de fazê-lo todos os dias. Como eu não vou fazer os meus alunos se deslocarem até a USP para uma reunião comigo às 8 da noite, como você já fez inúmeras vezes, Natália, de sair daqui e ir para a USP numa reunião, sendo que a gente pode se reunir em meia hora pelo Zoom. Como eu também não vou fazer um paciente do interior de São Paulo vir para São Paulo para me ver se eu posso auxiliar essa família ou esse paciente, mas tudo gira em torno de como você aproveita o seu tempo. E a pandemia mostrou para mim que aquela frase de que eu não tenho tempo para fazer certas coisas, ela não é verdade. Ela não é verdade porque era uma questão de como eu distribuo e aproveito e como eu dou prioridade para o que eu quero. Eu amei o que a pandemia me trouxe, que é começar cedo, ter 3 reuniões, começar o almoço, botar a roupa na máquina. Tô falando sério, eu faço almoço e boto a roupa na máquina. E aí eu volto pro computador, e aí eu vejo um paciente, aí eu vou buscar meu filho, aí a gente almoça junto todos os dias. É meu filho e meu marido, todos os dias. Eu nunca tinha experimentado isso em 22 anos de carreira. Eu experimentei nos últimos 2 anos. E essa sensação, para mim, ela trouxe o fato de que eu trabalho de fim de semana. Não tem mais distinção na minha vida entre fim de semana e semana, entre fim de noite e dia. Mas, ao mesmo tempo, eu me dou ao luxo de, na quarta-feira à tarde, jogar tênis. Eu me dou ao luxo de... tá aqui em São Paulo gravando um podcast numa tarde inteira de uma terça-feira. Mas foi a pandemia quem fez isso. Porque ela acelerou uma reflexão que cedo ou tarde, provavelmente depois de um burnout, de uma doença grave, eu teria. Porque o estilo de vida que eu levava e a maluquice do trabalho que gerenciava o meu estilo de vida ia me trazer consequências que a pandemia conseguiu frear e me fez refletir. E não freou seu consumo, né? Sua melhora? Ao Pelo contrário, né? Quando a Eu gente tem nunca mais estive qualidade, tão a gente é mais produtiva. produtiva. Nunca estive tão produtiva. Eu descobri como ser mais produtiva, eu descobri formas de comunicação, eu descobri ferramentas em que eu sou mais efetiva, eu descobri horários que eu trabalho melhor e que eu não sou obrigada a estar na USP às 7 da manhã, se 7 da manhã não é o meu horário de maior produção. Então, para mim, esse aprendizado, ele não tem preço. Agora, o maior desafio é dosar os momentos off. Eu acho que isso eu ia perguntar para A vocês. gente tem o tempo Pra todo, mim, você abriu a tela do celular, tem coisa para consumir.
esse é um desafio que, se eu não me policiar muito, isso aqui vira minha vida o dia todo. E algo que para algumas pessoas é o lazer, é o pós-trabalho, é o seu trabalho. Não, isso aqui é business. É o isso seu aqui trabalho. É trabalho. Só que ele é feito pra gente perder a noção do tempo. É como você entrar num cassino em Las Vegas. Ele é feito pra isso. Ele é feito pra você esquecer quanto tempo você passou. Né? O mecanismo gira em torno disso, de você, nossa, me interessei por isso, nossa, eu vou pra isso, agora eu vou fazer isso, e você esquece completamente a noção do tempo. Então, eu imagino também, a gente escuta de muita gente que tá de home office ainda, apesar de não ser a mesma coisa, mas tração paralelo, o quão difícil é você também organizar o seu tempo, quanto tempo você gasta em cada coisa quando você tá no mundo online. Porque quando você tá no presencial, querendo ou não, agora eu comecei, agora olha, Depois você fecha tudo bem o que não é computador assim e vai sempre, embora, né? acabou. Mas, deveria. Agora eu finalizei e eu vou para minha casa. Quando você trabalha online, o seu trabalho está dentro da sua casa o tempo todo. Então, pode começar e terminar a qualquer horário. Então, é muita disciplina para você conseguir dosar isso e não fazer isso virar um outro mecanismo de Então, desorganizar tudo na balança. Você só faz isso se você estiver muito alerta a isso. Se você selecionar muito bem quantas e quem você vai seguir. Se você não usar essa ferramenta como desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu não te sigo, mas tá tudo bem, entendeu? Você é meu amigo, eu gosto de você, mas aqui dentro não tem espaço para você. Então, eu não tenho minhas tias, minhas primas. Não, eu não tenho. Eu tenho, sei lá, 200 pessoas que flutuam, entendeu? Que tem hora que eu me encho o saco e tiro elas e troco porque gostei da comunicação de uma outra pessoa. Eu tenho uns posts de salvo, falo assim, perfis a consultar. Às vezes eu falo, puxa, eu quero dar uma zapeada no assunto X, culinária vegana, que me interessa. Mas não vai eu tenho nos posts de salvos, mas eu não quero ficar rodando aquilo. Porque isso é um distrator grande. É feito e você isso, perde o conteúdo isso, de pessoas que você quer consumir. Ver. Ou você demora muito, fala, puxa, né? Às vezes eu não dei um logo off porque, putz, não cheguei ainda no story de tal pessoa que eu gosto. Não, daí você tira. Então, na verdade, eu mantenho o meu pessoal, a Camila sempre fala, né? A pessoa e a profissional mesmo. Você mantém, eu tô querendo olhar aqui quantas horas eu uso. Olha aí, quantas horas você usa? Bom, o meu é desvantagem, eu tenho o meu e da clínica, eu uso, sou eu que administro os dois, é uma loucura. Okay. E eu tenho o meu pessoal, porque é justamente onde eu deixo a tia, o primo, o irmão. Sua tia e seu primo, eles ficam felizes, os meus ficam bravos comigo, mas tá tudo Não, mas bem. eles não no meu pessoal, porque daí eu não sigo no profissional, porque justamente eu não quero as bolinhas nesse assunto. As coisas, e assim, eu acho que essas coisas são misturadas, mas o limite do quanto você expõe em cada coisa também, ele é delicado. Gente, olha aqui, eu vou falar. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem essa semana. 2 horas e 7 minutos médios diários por dia de Instagram. É super pouco, tá, gente? É sua atividade. Deixa eu ver, agora eu fiquei curiosa. Tempo gasto. Sua atividade é tempo gasto. Eu tô preocupada 11. com o que vai aparecer aqui, porque eu não trabalho no mundo digital como vocês. Vai ver quando você procrastina. Aí mas é pior ainda, porque o tempo vai ser maior do que nós. Eu não sei se eu quero falar. Procrastinação. Eu não sei se eu quero falar. Tempo gasto. Anunciar. Mentira, vocês vão ficar chocadas. Vamos, 21 minutos de média diária. Olha, não tô mentindo, verdade. Até que tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu tenho fases também. Eu acho que... Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, talvez tenha acontecido, mas em alguns momentos é uma sensação de eu preciso me afastar um pouco. Eu preciso ficar mais off do que online. Porque isso tá me gerando coisas que não estão sendo positivas. Tá me deixando mais ansiosa. Não tô dormindo bem, tá me deixando mais angustiada. Ok, agora eu me equilibrei de novo, agora eu tô pronta pra ficar um pouco mais online. Eu acho que isso aconteceu comigo bastante no período da pandemia. Tá vigilante sobre isso, Natália. Esteja no piloto atenta, automático. não entra no piloto. E se as pessoas entenderem, é feito pra isso. É Exato, feito pra você perder a pra você noção de descer tempo. e atualizar, você sempre vai ter o que ver. Sempre vai ter coisa nova. Sempre vai ter, só você dar uma atualizadinha lá, que ele vai aparecer coisa nova. E é se feito não pra aparecer você agora, eles estão achar deixando que a gente você mais louca, que eles precisa sugerem daquilo, um senão perfil você que tá não desatualizado. segue, louca da vida. Eu queria seguir aquilo. Eu fico imaginando os estudantes, as pessoas que são recém-formadas, que se a gente, às vezes, pensando agora só profissionalmente, tem essa sensação de uma avalanche de informação, que você fala assim, nossa, eu gostaria de pegar tudo isso por osmose, sabe? Eu quero fazer esse curso, mas eu quero isso, e eu gostaria que tudo fosse entrando e que desse tempo para fazer tudo isso.
Imagina ser um recém-formado nesse momento. Com menos Tem um lado filtro. positivo que você tem muitas coisas à disposição e um lado negativo que é uma avalanche de informações que nem sempre são o melhor conteúdo possível e que tá ali o tempo todo te mostrando, nossa, mas eu não sei isso ainda, mas só reforçando o quanto você ainda não sabe e que tudo bem, porque você tá começando agora, né? Faz parte do processo. E criando filtro, né? E isso, às vezes, algumas pessoas mais sem noção, você fica acessível, né? As pessoas. E parece que vira E as assim... pessoas confundem um pouco, né? Então, num direct, assim, passa um caso clínico de mandar raio-x e mandar vídeo. Você não recebe? Todos Um os monte. dias. Um monte. Assim, Todos gente, os dias. adoraria ajudar. Não é assim, eu não tô sendo mercenária que não só ajuda se você pagar minha hora. Não é isso, mas assim, eu não conheço o seu filho, eu não posso atropelar eticamente o profissional que trabalha com ele, dando um pitaco. Não, mas às é vezes só uma profissional dica. também, né? Que confunde também. Mas o profissional, pra mim, é mais fácil mandar pra assim, olha, vou ficar muito feliz em te ajudar, a gente pode agendar um horário, porque eu faço essa consultoria com você, você me apresenta todos os dados, eu vou te pedir vários vídeos e vou te dar essa E vou me consultoria. preparar Eu pra fico isso, muito a mais gente vai fazer isso de confortável. forma Agora, formal. quando né? são pais Quando são mandando, pais é mais difícil. eu fico, puxa, eu queria muito ajudar e você vê no vídeo assim, eu poderia dar um pitaco fácil, sabe? Quando você fala, não me custa nada, mandar um de novo, áudio, né? desse É um pitaco. retrato Daí daquela você- realidade, né? Assim, é um descontextualizado. único É segundo. descontextualizado, é antiético opinar a fisioterapeuta prescreveu essa odds, o que você acha dela? Eu não acho nada, eu preciso avaliar isso, mas não fui eu que avaliei, né? Ou não conversei com essa colega para poder concordar ou discordar, qual foi o raciocínio dela, qual o objetivo Gente, desse... os valores, né, assim, continuam os mesmos, tá? Só mudou a ferramenta de comunicação. Mas ética, respeito, continua vindo do berço, continua sendo necessário reforçar na faculdade e a gente continua tendo que reforçar nos nossos relacionamentos, agora digitais também. E as pessoas têm de entender isso. O que está chegando no mercado agora, tem que entender, é só uma outra forma de interagir. Mas ética profissional está no nosso código profissional, entendeu? Você não dá pitaco numa prescrição que foi feita por outra pessoa. E a gente, Sem ser convidada sem para ser isso. convidada, né? E plágio, por exemplo, né? Nossa. Eu não pego um post lindo que você fez, mudo a cor e coloco no meu feed. Ou daquela cortadinha Isso é no nome que tem Se embaixo. você achou muito legal, É, você e reposta sem tirar o O que me deixa mais arroba. doida não é quando é... Isso me deixa muito pé da vida, assim. Eu já cheguei num congresso uma vez, e daí sabe a televisãozinha que a gente tem no congresso? Tô lá na empresa X, quando eu olho na minha foto com o meu paciente ali, eu falei, oi? A Estados empresa Unidos. fazendo propaganda de você? Não, a empresa fazendo propaganda do equipamento que eu Dela estava usando com na você. minha criança. Uau! Sem te pedir Isso autorização. pré-pandemia, né? Eu olhei assim, fui falar com a mulher, tadinha, a mulher de Santa Entendeu. Assim, Tadinha, não foi ela não falar tem a brava, mas menor- assim, se fosse só minha foto, ok. Mas tava minha criança, essa criança autorizou que eu usasse essa foto. E não que essa outra empresa usasse e pedisse. E a mãe, no caso, ia adorar. Que Ia a criança ficar estivesse na feliz. feira, lá no stand do... Mas assim, tinha que ter permitido. né? Óbvio, Imagina, óbvio. E, É. então, acho que assim, plágio ou reprodução, assim, não pode pegar uma foto que eu tenha do meu paciente no meu perfil e você tirar o rosto. A pessoa acha que assim, pôs aquele emoji no rostinho, tá É tudo o certo. suficiente, né? A pessoa acha que é isso, não precisa de autorização de E entender que o homenagem nenhum. desrespeito Pois não é, é emojizinho. só com você, profissional. Pelo é com a contrário, quando for só família, comigo, com assim, eu essa ainda fico, pessoa. ok, vai, a gente... É com ainda até você os não é próprios copiado se você não seguidores, for, né? não estiver inspirando ninguém, não é? É, Ninguém chuta cachorro, mas mas ainda ok. assim a gente Tá errado, tem tá que errado. Agora, quando colocar os expõe um limites. paciente ainda É, nisso, fala, tem que poxa, Fora isso, né? Se você gostou muito de algo que alguém publicou, valorize esse Claro, profissional. claro. Porque eu acho que uma outra coisa, as pessoas elas não têm ideia, algo que eu aprendi um pouco, bem pouco nessa pandemia com esse trabalho, com essa parte do trabalho, foi o quanto de trabalho isso dá. As pessoas acham, nossa, é super fácil, você tá da sua casa fazendo isso, o retorno financeiro é incrível. As pessoas não dimensionam o quanto de trabalho acontece nos bastidores, né? Para que o que você tá vendo ali, às vezes, em 30 uma segundos sequência. aconteça. E que 90% das vezes aquilo não trouxe um retorno financeiro para a pessoa. Porque é um trabalho árduo de produção, de conteúdo, de trabalho para você chegar num retorno depois. Né, financeiro no caso. Então acho que as pessoas não dimensionam o que acontece nos bastidores e o trabalho que dá fazer tudo isso. E aí vai lá e simplesmente corta o nome e reposta. Ou Sem assim, ter ideia do tempo que você passou para fazer E aquilo. eu acho né? sensacional quando você inspira alguém. Então, puxa, eu posso ver um post da Camila
E não me custa nada citar, falar assim, olha, inspirada no post que eu vi da Camila da semana passada, eu transfiro essa informação para pediatria e abordo de tal forma. Gente, é um ganha-ganha, tá todo mundo ganhando, não tem porquê, né? E o mais importante é a profissão, né? A profissão. Tá todo mundo ganhando, eu tá digo assim, porque você multiplicou esse conhecimento que você concorda, que você acha que tá bem embasado, você multiplicou, então ele vai aparecer em mais feeds de mais pessoas. E that's ok, assim, por que não? Por que ocultar? Porque eu quero falar que a ideia foi minha, assim, daí é antiético se vai ser em rede social, se vai ser no presencial, a ética ela já tá em qualquer plataforma. Logo isso é escancarado, né? Assim, de alguma forma, as pessoas também não têm noção de que tá tudo ali. Então é questão de tempo até alguém entender que aquele raciocínio não é seu, né? Porque se gastar 5 minutos discutindo com essa pessoa, vai ver que aquele raciocínio... Ou você entrar no perfil todo, né? Porque é uma linha editorial ou algo assim. São coisas que você vê, não é um post solto, isolado no planeta, né? Quando você falou até dos desgastes da rede, para mim às vezes eu me sinto cobrada quando eu estou estudando algo sobre marketing, sobre assim, você tem que postar não sei quantas bolinhas lá em cima, daí eu vejo às vezes minha carinha lá com aquele mais e falo, não postei nada hoje, mas a gente não tem nada de bom pra falar hoje, assim, não tô uma boa pessoa pra conversar, não vou postar só porque eu tenho que postar hoje, assim, eu não tô nesse nível, assim, eu não acho que é um nível melhor ou pior, assim, mas às vezes me gerava uma cobrança de, puxa, eu preciso produzir, né? Então produzir, não preciso ficar guardando inspiração divina, eu preciso produzir. E pra mim, assim, tá ok, às vezes não produzir assim, porque eu acho que eu não tô legal pra falar pra alguém. Tudo bem, nesse dia você não conseguir girar esse pratinho. Não vai porque a gente tava mais um que vai nos cair. Bastidores falando que você tá aqui. Foi aquele dia que eu tô organizando a festa da minha filha de amanhã, gente. Vai entrar no meu Instagram tá hoje, pensando ali no conteúdo. Camila, que bom! Reposta aí. Você tá no meio da frase ali. Eu vou estar embalando lembrancinha à noite da festinha de amanhã. E não vai ter post, não vai ter caixinha, não vai ter... E tá ok, né? E dá essa sensação, às vezes, de você não produzir. E me dava essa sensação, às vezes, sabe? Devendo de alguma coisa que você não sabe nem pra quem é, né? Muito engraçado. Você tá devendo o quê pra quem, pra né? Quem? Meu marido falou outro dia, ele falou, como é que você tem coragem de falar pra mim que você não produziu nada hoje? Caraca! Assim... A quantidade que você foi assim, offline, né? Só não tá postado. Então, assim, e daí esse dia assim perguntava pra mim, e ele é mais do offline, meu marido, né? Ele usa for fun. O Insta tem algumas produções de conteúdo, mas não. E ele fica bravo comigo quando eu fico assim, puxa, né? Não posso nada há muito tempo. Não falei, ele falou, porra, e como é que você falou que você não fez nada, né? Tipo, foi desde levada pra escola até atendimento, até administrativo, até todo o resto que a vida acontece, né? Fora dos stories. E ela não tá, e não é muito de mim o compartilhar aqui, ó, tô no café da manhã com os meus filhos, assim, não é muito de mim essa... Eu acho que tem que ser muito natural de cada um, assim, essa exposição, porque não é certo ou errado, é o que você gosta de fazer. Eu gosto de estar lá, por uma época, por exemplo, da minha filha, a gente fazia um Bom Dia Pessoas, virou até um jargãozinho disso, e foi super bacana, ela gostava, até que isso virou um distrator, que tava me atrasando no horário de levar ela pra escola, e depois me atrasava pro atendimento, tal. Daí tinha algumas pessoas que falavam, puxa, mas nunca mais você pôs elas no Bom Dia Pessoas. Eu falei, gente, mas assim, não dá. Não rola de manhã, você não sabe tudo o que acontece até as 8 da manhã. A rotina virou de ponta cabeça, não dá mais, tá? É só isso, só não dá mais, de repente não tem mais como. Exato, porque a gente voltou pro presencial, aí que foi também, a gente criou uma base, muitas vezes, no momento da pandemia, e pra mim, o Instagram cresceu muito no momento da pandemia, e depois a clínica foi voltando, e a escola foi voltando, e tudo foi voltando, e eu tinha também um Instagram. Falo, uau, às vezes eu pego o final do dia, eu nem abri os stories da clínica, eu tenho desde o bom dia de uma mãe que postou e marcou a clínica da criança em atendimento às 8 da manhã, e eu não repostei ainda. Em algum momento você vai precisar de ajuda. Existe uma nova profissão, ela se chama social media. Em algum momento você vai precisar de ajuda. Procurar um bom profissional chamado social media. Eu gosto desse controle. Ele que faz isso pra gente, entende? Uma a bela gente hora gosta você de controlar tudo. Stories, e eu acho que você deveria ter feito. Alguém já fez, vai você. Eu sou caseira ainda. Ainda mais aqui, ó, 3 mães, a gente gosta de controlar tudo, faz parte da essência. A gente tenta controlar. Porque quando eu reposto, eu vejo o que o terapeuta fez. Eu sei tudo. Mas é complexo. Gente, olha, esse papo pode ser eterno. Ainda mais se a gente tivesse café, um bolo, um vinho e coisas na sequência. Eu nunca esqueço um dia, eu tava em casa, tinha feito alguma coisa no meu dia super corrido, não deu tempo de eu fazer alguma coisa pra mim e tal, de repente eu vi que a Rebeca postou assim nos stories, eu até te respondi esse dia, nossa, eu tenho 15 minutos entre o curso que eu dei e a minha família chegar em casa e eu vou comer esse Doritos e tomar essa cervejinha. E aquele momento eu falei assim, nossa,
Nossa, eu te entendo. Eu gostaria de estar nesses 15 minutinhos. Vai lá, força, vai dar tempo, sabe? Assim, E não deu, né? Porque eles chegaram e comeram meu Doritos. Eu morri de rir, porque eu falei assim, nossa, Foi o não tempo de deu tempo, postar. ela não conseguiu. E isso é muito real, né? Mas assim, muito, muito, muito obrigada em todos os sentidos, né? Já tive momentos de trocas profissionais e pessoais com vocês e é um prazer, é um aprendizado sempre. É muito gostoso falar sobre o que a gente ama fazer, né? Em momentos diferentes e acompanhar a jornada umas das outras e minha admiração pelas pessoas e profissionais que são. Muito obrigada mais uma vez. A gente faz outro episódio, já vai ter parte 2 esse eu acho, porque o Rafa acho que vai falar parte 2, mas Parte a gente 2, faz vambora. mais episódios episódios e é isso. Assim, queria saber se vocês têm alguma consideração final para colocar. Eu queria dizer para o pessoal não ter essa cobrança de necessariamente ter que construir uma carreira digital. É importante que eles tenham em mente a necessidade de construir-se como pessoa. E como pessoa, construído em construção, isso vai refletir no profissional que você vai ser. E aí você será um melhor profissional. E o profissional que você vai se construir vai se refletir aonde você estiver, em qualquer plataforma que você estiver, seja ela digital ou na vida real. Quando a preocupação é construir uma imagem digitalmente, ela tem grandes chances de ser oca, porque a preocupação está no produto final e não no processo. Então, minha dica para quem está se construindo agora é se construir como pessoa. É o que você está lendo. Quem que você está consumindo, quais são suas referências. É mais uma opção, né? Que é uma vídeos uma você outra tá opção, é uma outra escolha que você Existe pode muito fazer. profissional É bom mais que uma não tá no Instagram. oportunidade, você não precisa ser tudo e estar em todos os lugares, né? Não. Pô, quantos colegas maravilhosos se que você preocupe conhece com que você. não curtem, não tem rede social, É, não tá tudo tem, bem, e tá tudo bem, ele é tá tudo bem. sensacional, ele não deixou de se atualizar por isso, né? E- Assim, seria ótimo se ele quisesse também expor esse lado dele e compartilhar com os outros, mas não é uma Pode opção não ter. dele, e tá super E bem. assim, particularmente, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Quantas pessoas você conhece que começaram e desistiram um mês depois? Porque bateu esse bode do o que eu vou postar hoje. Eu não tenho um bode do que eu vou postar hoje. Porque o que eu vou postar tem a ver com o que eu tô construindo, com a ideia que eu tô construindo. Então, assim, Mas tem uma coisa de tem identificação, uma né? Com o estilo de comunicação trabalho. sendo feita. Então, assim, não é para todo mundo. E acho que essa pressão também, ela é ruim. Tem que tirar um pouco essa pressão dos ombros. Por que você de quer quem estar no tá Instagram, entrando né? no Assim, mercado. não precisa só abrir fulano.fisioterapeuta, assim. O que você vai fazer lá? Você vai consumir, você vai fornecer conteúdo, vai ser ambos e tá ok se você não quiser fornecer nada. Se você quiser estar lá Você no pode perfil trocar de fechado, outras só Tá postando tudo seus bem. filhos, suas viagens. E that's ok, assim, você continua sendo um profissional sensacional. E os pais e os consumidores dos nossos serviços entenderem também, porque acho que a gente passou uma fase onde quem não é visto não é lembrado, ok, assim, fui no fulano, mas ele nem Instagram Nem Instagram tem. O que significa isso, né? O que assim, não é o significa currículo. isso? E todo o currículo, você leu o Lattes dele ou você viu só o feed do Instagram dele? São duas... Porque até no mundo virtual você pode ser quem você quiser. Exatamente. Né? Aí que é o perigo. Quantos seguidores você tem ou quantas horas de atendimento de formação Então, Sim, quando de somos estudo, dois, é uma mistura desenvolvimento, explosiva. Você fala, poxa, que bacana. Sim. Uma mistura legal. Agora, é oco quando você só tem um deles. Você não adianta ter um monte de seguidor, um feed lindo, maravilhoso, com uma paleta de cores linda, maravilhosa. E na prática, né, assim, não dá. Eu sou muito mais o cara que fica quietinho no consultório, fazendo um belo trabalho, se atualizando o tempo E que todo. a gente tem um monte que a gente indica. Indica. E é esquisito, assim, a gente não tem muito mais cartão de visita. Me passa o perfil no Instagram. Não, ele não tem Insta, mas eu te dou o WhatsApp Liga dele, no telefone do dele. consultório e vai que é uma indicação boa. Exato. E tá tudo bem, né? Não tem que ter essa cobrança. E é ótimo também. Acho que tem que ter as duas coisas, né? Isso dá acesso. A gente tem um canal de Telegram, por exemplo, que é sensacional. Então, poxa, um monte de artigo lá. Agora não me venha pedir assim, mas você tem ele em português? As pessoas às vezes cruzam uma barreira, né, de bondade, de generosidade de coisa que você está entregando para pedir que você traduz. De intimidade, Rebeca. As pessoas me veem todo dia, mas eu não sei que elas estão aqui, eu nem não sei quem são elas.
Então, você me conhece, mas eu não te conheço. E isso é importante. Sim. Em Que algumas liberdade eu te dei para me instâncias, pedir se para manter traduzir uma para você certa- tal coisa. um certo assim, respeito com aqueles com os quais você não conhece. Ou ficar insultado porque você não Presencialmente. respondeu tal caixinha, tal coisa, gente, É. né, assim, não dá. Estamos aqui mas disponíveis é aquilo, são até coisas que a atravessam. página 2. Até, é claro. Exato. Né? Porque A disponibilidade é profissional. Para passar esse é. conteúdo aqui, a gente tem uma vida offline que está E acontecendo vamos deixar um intensamente. recado para as pessoas, né? Olha, quando a gente discute um tema e a gente cita um artigo, é legal pedir. Agora, quando alguém escreve para você, fala assim, você tem artigos sobre marcha para me mandar? Você tem, olha, PubMed, tem Eu várias preciso bases fazer um que tem TCC isso. e eu precisava de Não uns artigos precisa. sobre tal. Não precisa, porque assim, pode parecer que não, mas estou trabalhando aqui, né? Manda pro meu canal do YouTube, vai, gente. Fala que tem tutorial lá, de graça. Só Tá fala lá. pra pessoa ir lá assistir. Exato. Gente, a pessoa não se sentir insultada, mas acho que é sensacional. Obrigada, é uma delícia Imagina. esse Faremos mais bate-papo. vezes. Faremos, Faremos estamos à com certeza. disposição. Parabéns, viu, pela Muito iniciativa obrigada. de vocês. São Muito pioneiros e obrigada. estão arrasando aí E na vamos na contribuir neurofuncional. uns com os outros nessa construção dessa novidade toda, que alguns mais engajados e super Todos eficientes. aprendendo juntos. Outros mais bagunçados, mas chegamos lá, entendeu? Chegaremos. Estamos todos no Tem processo. gente que tem bolinhas cheias todos os dias e tem gente que tem aquele mais. Tem gente que não tem bolinha. Que no caso Tem sou dia eu. que não tem bolinha para entregar, então tudo bem, espera que amanhã acho que vai ter. Muito obrigado mesmo. Valeu. Ficamos por aqui então. Até o próximo episódio do Acredcast com mais conteúdo para vocês.